estamos começando mais um episódio do Bora Pra Cima Podcast. Nessa sexta-feira, mais uma vez, excepcionalmente. E que excepcionalidade! Dia de São João, 24 de junho. Olha, nosso tema aqui, tradições juninas a partir de um ícone da cultura paraense, a partir de um ícone da cultura amazônica. Arraial do Pavulagem, Instituto Arraial do Pavulagem. Tem muita coisa, você deve estar imaginando o que não vai ter de história aqui nesse nosso episódio. Por isso que preparamos eles aqui com muito carinho para você nessa sexta-feira, mais uma vez, excepcionalmente. Hoje temos a parceria do Açaí da Hora do Pátio Belém. Daqui a pouco você vai ver na câmera aberta que estamos cheios do produto, da matéria-prima do Açaí da Hora, que obviamente é o açaí também. Tem aqui uma baguda aqui em cima da mesa, tá certo? Para a gente depois degustar aqui esse produto maravilhoso do Açaí da Hora. Daqui a pouco mais detalhes de tudo isso aqui. Ah, você gosta, né, do açaí, gosta do episódio, gosta que o Plácido faça esse preâmbulo aqui legal, né? Gosta ou não gosta, mas também faça a sua parte. Como diria o outro, já que estamos falando de tradições juninas, nos remete também ao interior. Isso aqui é um ralho, assim de boa, tá? Vá lá, curta, vá lá na página. Primeiro, você está na página, é mais ou menos desse lado aqui, ó. Desse lado aqui tem lá, inscrever. Vai lá, se inscreve, não dói nada. Faça a sua curtida, seu like, compartilhe, diga, olha, tá começando mais um Bora Pra Cima podcast para falar de tradições juninas. Vai lá, espalhe pra turma, tá certo? Então daqui a pouco mais detalhes também sobre o Açaí da Hora, porque agora meu diretor Eliseu Pureza, aquele que manda aqui no estúdio da Reis Produtora, da produtora Reis, para mais um episódio. Vamos apresentar os nossos convidados e eu dizia, eu tô muito feliz, olha, porque eu sei que vai ter muita resenha aqui sobre tradições juninas com essas duas figuraças aqui. Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, e Inayá Paz, que é folclorista. A Inayá já deu ali uma prévia de tantas histórias. Ronaldo também, que é um exímio contador de histórias, cantador. Eu não sei, porque se eu for colocar adjetivos para vocês aqui, eu vou me perder um pouco. Então bora logo começar aí. Tem uma questão aqui que eu conversando em off, como a gente diz, eu dizia, Ronaldo, aquelas imagens do Arraial, agora nessa volta aí do cortejo pelas ruas de Belém, ali no centro de Belém, lembrou bastante o Círio de Nazaré. Claro, guardadas, obviamente, as devidas proporções, né? Enfim, aí o Ronaldo dizia, olha, vamos tentar fazer as diferenciações aí, né, Ronaldo? Seja bem-vindo aqui, Ronaldo. Bom, a gente pode falar da fé católica, da fé dos evangélicos, dos ubandistas e, enfim, das religiões afro-brasileiras, todas elas são entidades. Agora, aquilo que eu te falei no começo, né? Eu acho assim que quando você reúne um grande número de pessoas, e aí o Círio reúne tudo isso, o importante é que a gente compreenda que existe dentro dessa visão católica aquilo que é o sagrado e aquilo que é o profano. O que me fascina como ser humano, como hoje guardião do Arraial, como presidente do Instituto, é a devoção popular. Né? E porque eu sou músico, nós somos todos artistas, e as folias, quando eu conheci a folia de São Benedito em Bragança, que o Júnior me levou para respirar aquela atmosfera da Marujada, e eu levei ele para ele conhecer a folia de São Sebastião, esta condição das duas folias, você teve naquela época um cuidado maior com a folia de São Benedito, tem uma irmandade, né? E a experiência da Irmandade de São Benedito ajudou, porque eu e o Júnior nós somos amigos, irmãos e companheiros. Assim, é uma coisa bem legal. E eu acho que a ancestralidade dele e a minha de Marajoara, eu acho que elas são uma base sonora, e não apenas isso, mas de compreensão. Né? É importante que o Arraial possa, depois de todo esse esforço, que não é um esforço meu e do Júnior, mas a gente se valeu de duas coisas, né? De entender que trabalhar com a inclusão, todo mundo fala em trabalhar com a inclusão, e cada um trabalha com a inclusão dentro do limite e do alcance e da profundidade que ela escolhe para fazer isso, entende? Então, nós não achamos muito arriscado, e a gente não se achou competente para reproduzir, até porque eu acho que é impossível reproduzir um boi com a linguagem
de 1920, 1930, né? Porque é um contexto histórico que rola e você acaba, o brinquedo começa, dura e de alguma maneira vai para o futuro com essa história, como se fosse uma nave de conhecimento ali, de história, né? Então tem que ter o cuidado com a memória, e isso a gente está fazendo. E assim, é o viés pedagógico da cultura que é necessário para realmente, é o canal para que você trabalhe uma inclusão um pouco mais, com os cuidados que tem que ter, entende? Então o Arraial conseguiu, a partir da Fundação Curro Velho, eu sou um cria da Fundação Curro Velho, uma cria da Fundação Curro Velho, aproveitar até a oportunidade para agradecer o Walter Figueiredo, Lindomar, Dino Oliveira, e, enfim, uma experiência legal lá. E a gente conseguiu ressignificar, mantivemos, né, abrimos assim, o que está precisando não é só trabalhar o boi do meu bairro. A gente queria fazer uma coisa que a gente pudesse refletir sobre a importância dessa prática cultural, fortalecimento da cultura brasileira praticada aqui na região. Então nós temos um mercado bastante interessante, acredito eu, que o Arraial do Pavulagem pode ser esse canal de visibilidade para a floresta, desde que a gente compreenda que essa união ela tem que ser pela vida no planeta, que cada ser na natureza mantém esse equilíbrio. Quem quebra esse equilíbrio não é o ser humano, que a gente esqueceu e continua esquecendo de preparar. Então o futuro já começou. Esse momento é um momento que a gente precisa entender que todos os anos, desde do que nós fomos, que o Brasil foi invadido pelos portugueses, já vinha gente sofrendo da África, de todos os lugares do mundo. Se forma aqui, na compreensão que nós temos, um povo do futuro, que quando tocam os tambores, essa é uma época bem legal para falar disso, quando tocam as caixas de boi, a onça, quando toca a matraca, o mar abaixo, a gente tem uma grande chance de compreender com profundidade, tem grande chance de compreender com profundidade a história do nosso país. O país não foi descoberto. Esse genocídio, por exemplo, você pega a Ilha do Marajó, de onde eu venho, se não fosse Giovanni Galho, as crianças não iam nem saber qual foram as etnias que moraram ali, não tem nem vestígio, a não ser aqueles cacos, e que hoje, graças a Deus, o museu foi reformado. Então eu acredito muito que essa é uma época assim, tão importante para nós que somos guardiões da cultura popular, que a gente consiga entender que é a floresta. Os tambores do Arraial estão ressoando e vão ressoar no mundo inteiro. Eu sempre digo para a galera lá que a gente tem que ter consciência se esse tambor está sendo rufado a favor da vida no planeta ou qual é a viagem de cada um com essa maravilha que as duras penas estamos entregando para a cidade. E é lógico que quando o sírio vai para a rua, o povo vem para a rua com toda a alegria que ele pode ter, mas também com assalto, mas também com um monte que são as contradições da própria sociedade, entende? Então eu fico achando que, eu acho que toda a Amazônia esperou e espera que a gente possa trazer e que a gente possa compreender a importância não desse turismo que abusa sexualmente das crianças, não esse turismo absurdo, né, que está ligado aí à prostituição infantil, ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, entende? A gente precisa de saneamento, cuidar do lixo. A floresta, o planeta é a nossa casa. A vida é um milagre divino, um milagre sagrado. Então, se a gente compreende que o futuro do planeta depende de como é que a gente vai contar essa história do nosso povo, das nossas raízes, para as crianças do futuro que já estão aqui. Quem está assaltando na rua, quem está fazendo coisa errada, foi abandonado por todos nós lá atrás. Ainda dá tempo de dar mão. Esse é um momento muito sério para nós. E eu, graças a Deus, dediquei a minha vida para isso e não me arrependo. Apesar da exaustão, apesar de todas as dificuldades, a gente sempre acreditou nas pessoas que chegaram e que somaram com a gente. A história do Arraial do Pavulagem é uma história dos artistas que não tinham acesso aos teatros, que não tinham acesso. E a gente descobriu
que para que a gente possa praticar uma cultura que vá somar com essa luta pela vida no planeta, pela ciência, né? Conciliar esses saberes, esse legado maravilhoso com a ciência, a gente vai apostar nesse ser humano do futuro mais justo, uma formação mais integral. E é esse bom dia que eu queria dar e dizer que eu estou muito feliz, né, em nome de todo o número infinito de pessoas que estão com a gente. Enfim, estamos na luta aí com toda a energia. Beleza, porque o Arraial do Pavulagem, ele tem o Instituto Arraial do Pavulagem, que é uma coisa mais ampla, e já deu para perceber nesta introdução, neste introito feito por Ronaldo Silva, tá certo? Ronaldo, vai voltar daqui a pouco para falar muito mais. Eu queria te colocar, Inayá, já na tua primeira participação, nesse contexto do Arraial, porque eu falava dessa procura imensa, né, pelo Arraial quando ele voltou para a rua agora. Eu queria te colocar nesse contexto aí, porque você daqui a pouco vai falar muito mais de tradições juninas como folclorista que eu é. Você acha que as pessoas elas vão lá atrás apenas do entretenimento em si? Vão atrás dos saberes, da cultura, do conhecimento, de tudo isso que o Ronaldo falou ainda há pouco? Qual é a tua visão sobre isso, especificamente sobre o Arraial do Pavulagem? Primeiramente, boa noite a todos e a todas, né? E eu gostaria de dar um saldo, assim, saudar a minha mãe, a mestra Azula, que deve estar ouvindo lá em casa. E o mestre ouvindo Demetrio, e vendo. Minha mãe já está com 87 anos, né? E o papai com 89, então a gente está levando a tradição deles aí para frente. E na minha visão, enquanto brincante de grupos de tradição, eu vejo o seguinte: nós estamos num novo contexto pós-pandemia, né? Foram 2 anos aí que as pessoas ficaram sem poder ir para a rua, sem poder se manifestar, que a manifestação popular, ela é isso, ela é ir para o tempo, ela é ir para o chão, é ir para fora. E as pessoas estavam 2 anos aí presas. Esse Arraial do Pavulagem está sendo muito aguardado, né? Estava sendo muito aguardado, por isso deu bastante pessoas. E para além mesmo do divertimento, eu acho que se houve uma coisa que esses dois anos vieram ensinar para nós é o quão é importante a cultura de forma geral para a sanidade, para a saúde mental da população. Eu posso me arriscar a dizer, me corrijam se houver pessoas com posição contrária, que a cultura regional, a cultura popular, a cultura de forma geral, salvou muitas vidas. Porque antes da vacina chegar, as pessoas estavam, eu te digo porque eu me sinto nessa condição, as pessoas estavam aflitas, com medo, adoecendo antes mesmo de adoecer da Covid, né? Então, quando chega os movimentos nos podcasts, nas lives, nas transmissões ao vivo, vem trazer para as pessoas essa sensação de a gente estar lá fora. E agora que chegou o momento de a gente sair, há esse estouro, né, de população na rua. E eles vieram, na verdade, se houve alguma serventia, todo esse sofrimento pelo qual nós passamos. Uma das serventias foi para dar às pessoas a real dimensão do valor e da responsabilidade que a cultura tem. Então, eu acredito que as pessoas saíram muito mais renovadas, de pensamento renovado. Então, quando elas vão para a rua, para além da diversão, para além do contato físico, do contato com esse calor humano que precisa ter, porque a cultura regional, a cultura popular, a cultura de forma geral, ela dá isso, ela dá a proximidade. As pessoas se aproximam ou por se conduzirem na mesma direção do gosto, né? Do que me apaixona, do que me move, do que me mexe, mas até mesmo pela diversidade. Eu discordo de você, mas a gente está aqui junto. Então eu venho aqui para comprovar o que eu não gosto ou para testificar o que você gosta. São as novas experiências. Então eu acredito que vai dar muito mais gente, viu, Ronaldo? Vai dar muito mais gente, porque quem não ia, agora quer ir, porque quer sentir como é que é esse calor humano. Enquanto eu só olhava da tela da TV, né? Agora eu quero ver o que é que você fala para mim, que eu sinto falta do arraial, eu sinto falta do boi, eu sinto falta do pássaro. Os públicos se renovaram, né? Criaram novas caras, novos jeitos de observar essa cultura.
justamente dentro dessa sua fala, eu conheço, tenho depoimento de pessoas que chegaram e disseram, olha, eu não ia antes, cara, mas eu fui lá e adorei, gostei, Exatamente. consegui viver todo aquele cenário. Mas o pessoal já percebeu na câmera aberta, eu falei na abertura, o Ronaldo, ele estava de olho olhando por aqui, ele disse, não, peraí, eu não vou me afobar, porque depois que a gente terminar o episódio aqui, eu vou sentar com a minha querida Luciana, que está aqui no estúdio, né, está acompanhando, é a esposa, assessora também, posso colocar assim também? Meu tudo. Pronto. Clube. Do Ronaldo, e ela também está ali, olha, Ronaldo, na hora da divisão vai ser tudo irmãmente falando, vamos dividir irmãmente. Aqui temos Calabresa, temos aqui o negócio de um charque, viu? Eliseu Pureza já com água na boca, Juliana também, porque nós temos aqui o açaí da hora, meu amigo. Inclusive ela veio, viu? Ela veio de perto. Será que ele vai fazer esse merchan legal do açaí da hora? A querida Alcileia Conceição, que é proprietária do Açaí da Hora, lá do Pátio Belém. Vou já dar todos os detalhes, Alcileia, ao lado do seu filho Diego, além de outras pessoas que trabalham lá com vocês, mas vocês são chamados linha de frente. Então, o Açaí da Hora, olha o telefone, o Eliseu vai colocar na tela, o 91, né? 99839-3970, está aparecendo para você aí. A localização do Açaí da Hora é no Pátio Belém, no subsolo G1, em frente à escadaria das Americanas. A gente aproveita e já faz um outro merchan, depois a gente procura as Americanas aí. Então ela diz aqui que o nosso principal, aliás, a nossa principal matéria, a chamada matéria-prima, é o açaí batido na hora, tá? É com a garrafa ou é na máquina? Não tem aquela da garrafa no interior? O cara vai lá e faz. Acho que eu falei uma novidade aqui, mas tudo bem. Então tem açaí com charque, açaí com calabresa. Tem aqui, olha. Ronaldo, se quiser, pode provar aí. Viu, Inayá? Já tô judiado aqui. Açaí com peixe, açaí com camarão, açaí com carne, açaí com frango, né? E acompanha a deliciosa que tem que fazer, o Ronaldo Silva conhece muito bem, a baguda que vem de Bragança. Tá aqui, ó. Com a marca do Açaí da Hora, você pode escolher. Biscoitinhos de mandioca, Pronto, né? Tá personalizado agora. Olha aqui, Açaí da Hora também com a farinha de tapioca, né, Alcileia? Pode ser, fica a critério aí de vocês. Falando de tradição, açaí tradicional, né? Exatamente, isso mesmo. Olha, a partir de, desculpa, Inaia, a partir de R$12 você pode tomar o seu açaí. É só pegar, pode pagar no cartão tranquilamente, né, Alcileia? É isso, tá feito. Daqui a pouco a gente vai provar aí, né? Se Deus né, Ronaldo? quiser. É tão difícil assim, meu Deus. Tem um charque aqui que não tá legal. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais um pouquinho disso aí, porque na hora da distribuição, espero que meu diretor haja de uma forma bem bacana na hora de repartir aqui. Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Arraial. Aí na sua primeira participação você falou também da extensão do Instituto, falou um pouquinho, do Instituto Arraial do Pavulagem. Ronaldo, depois tu pode colocar aquelas imagens aqui, viu, Eliseu, do Arraial? Como é que é o Instituto? O Arraial em si está comemorando 35 anos, tá? Então, fazendo as contas de 1987. Por aí. Por aí, né? Tu tens a data na cabeça, Ronaldo? Do dia que vocês decidiram assim, vamos sentar, vamos começar esse negócio aqui. Quem mais? Assim, os precursores do negócio. Tu, o Júnior. Não, assim, deixa eu te falar. Tá, então bora, conta a história. Na época, quando a gente começou a entrar nos festivais de música, os festivais são interessantes. Só um minutinho, se tu puder puxar lá nas páginas do Arraial, porque esse aqui daqui a pouco a Inayá vai falar um pouco mais, que é mais a área dela aqui do povo, lá da ilha de Caratateua, que compreende o Teiro. Estou falando bobagem ou não? Tá mais ou menos, daqui a pouco você vai esclarecer. Mais ou menos. Mais ou menos. Sim, é o início. Continuando, é assim, então, essa vivência que a gente teve em festivais, nós conhecemos, a gente ia para festival, por exemplo, na universidade, que tu via lá Paulo André Barata, via Alfredo Reis, via Salomão Habib, vinha Paz Loureiro, vinha Walter Freitas, Rui Baldez, e a gente acabou se encontrando nesse ambiente dos festivais e, logicamente, com algumas pessoas a gente acabou ficando muito próximo, né? Então, Aritanã, Rui, enfim. E aí o Rui teve uma ideia, o Rui Baldez, que é falecido, né? Que é um dos fundadores do Arraial. E o Rui teve a ideia de botar um carimbó na rua. Naquela época não teve muito eco essa possibilidade, mas depois a segunda ideia dele, bora botar um boi na rua. E qual era esse contexto? Era o contexto da pesquisa Folguedos
Fogueiros Populares do Pará. Uma pesquisa do Antônio Carlos Maranhão, o prefeito era o Gabriel, o secretário de Cultura era o Paz Loureiro, mas tinha Lindomar, José Bel, Paulo Nunes, o pessoal do audiovisual, que é o Allan Kardec, o Januário Guedes. Então, eu estava recém-formado e acabei indo trabalhar exatamente nessa pesquisa, né? Então, o homenzinho fazia mais ou menos aí, estava responsável pela memória fotográfica, né? Dos folguedos todos, e eu fui lá ajudar e aprender. Eu fiquei fascinado. Eu nunca tinha visto boi bumbá, apesar de ter nascido na Doca. A lembrança que eu tenho dessa época, antes dessa pesquisa, era aquela quadra junina do terreiro, com açaizeiro cortado, que fazia aquela coisa, a música mecânica, e muito raro, depois da manhã, que não tivesse uma porrada muito grande, inclusive com muita garrafa quebrada. Então, eu vi aquele negócio... Como diria o outro, cacete comia no centro, né? Então, aí eu acho que os meus amigos próximos, e o Rui, e todo mundo sabia que eu estava, o Júnior, todo mundo, né? E a gente já tinha também experimentado uma coisa com o Nilson, que o Nilson é uma figura bastante importante na música paraense, fazendo um movimento, trazendo pessoas, né? O Nilson Chaves. Nilson Chaves. Foi um movimento que acabou reunindo todo mundo. Aí tudo isso foi somando, motivando a gente. Quando o Nilson consegue trazer compositores de Palmas, de outros estados para cá, o pessoal do Rio de Janeiro, eu fui saber que tinha gente mexendo assim, com fotografia, com cinema, Miguel Scaoca. Então foi um movimento fantástico. A cidade começou a se ver a partir da experiência da SEMEC, do Grupo de Cultura, que começou a fazer muita coisa interessante. Aí aparece o Joraci Siqueira, aparece todo mundo. Então, quando o Rui propõe que a gente colocasse um boi na rua, entre esse momento da proposta e o momento que realmente a gente foi, é muito engraçado, né? Porque quando a gente conseguiu ir para a rua, que nós fizemos uma roda, a primeira coisa que a gente descobriu é que nenhum de nós sabia porra nenhuma de toada, de nada. Isso que eu achei bacana. Interessante, E por conta dessa... Que talvez quem tivesse um pouco mais de conhecimento sobre a história éramos nós. Talvez o Homizinho, mas nesse momento, o Homizinho participou com a gente em alguns momentos, depois chegou o Tony, né, que também é primo do Júnior. Mas é assim, eu acho que o arraial, não era arraial, né? Mas assim, a história do boi na tala, porque a gente não tinha como, não sabia nem como fazer esse boi. Então o Cincinato foi para São Luís, passar um tempo lá, um final de semana, e veio com souvenir, que é um boizinho que até hoje vende aqui, tá cheio agora, né? Aí a gente botou ele numa tala, a gente espalhava, olha, o boi vai sair domingo. Aí quando chegava lá, tinha gente que se decepcionava, porra, esse que é o boi. Esse que é o boi, pô. Então a gente começou a tocar tambor, começamos a aprender do zero. Entendeu? Fizemos a roda, já compreendendo que nós tínhamos que aprender mais toadas, né? Conhecer mais desse universo. E aí eu acho bacana, porque o Arraial do Pavulagem, o primeiro nome que o Rui deu, é Boi Pavulagem do Teu Coração. Boi Pavulagem do Teu Então, Coração. assim, se você pegar a tradição, eu acho que foi um nome bem extenso, mas é porque eu acho que, de alguma maneira, a luz que baixou em todos nós, esse coletivo inicial, né, que era o Jimmy, hoje mestre Aritanã, Macambira, o Reginaldo, que trabalhava, que hoje é produtor cultural, Macambira, que mais? Joraci Siqueira, Miguel Chicaoca, nós fomos atraindo. Então o brinquedo tem um poder, o brinquedo popular tem uma magia agregadora, mas se ele não for bem conduzido, ele desagrega, entende? Então essa descoberta, esses passos todos, então eu digo assim, depois dessa ideia, tinha o Alberto também, que o instrumento dele, ele pegava uma folha de uma árvore lá, botava na língua e ele fazia igual um clarinete, um sax, alguma coisa assim, e acompanhava aquela história. A gente sabe bem como é aquele somzinho. Então, lá. Se tu me permite, que essa é a história do Arraial, eu tenho que falar. Claro, óbvio. E nós entramos, logo no começo, passamos por uma fase intuitiva, e depois eu comecei a perceber que como é que a gente vai ensinar as pessoas a cantar toada, a tocar esse tambor, a dançar, se não for através de um viés pedagógico, entende? Então a gente pediu socorro na Fundação Corvo Velho, conversamos bastante, recebemos umas 6 ou 7 oficinas, já preocupado também com as crianças, né?
E nós fizemos um processo. Já ia garantir o futuro da coisa lá também. Depois de 11 anos, eu acho que a gente superou essa parte mais intuitiva. E lógico que essa mudança houve uma espécie de eu não digo nem guerra, mas eu acho que aconteceu a primeira peneirada. Primeiro, era muita gente, né? E aqui quem está falando é o Ronaldo Silva. Eu sou o cara que ficou. Nós que estamos hoje, nós ficamos enfrentando tempestade, enfrentando a polícia do Alhugueiros na rua, tudo isso, né? Então, assim, e a ideia inicial não era muito bacana porque poucos construíam aquilo e aparecia gente de paraquedas de tudo quanto é lugar, dizia, vamos ocupar outras praças, vamos ter outra experiência. E essa indicação, eu acho que algumas pessoas não curtiram muito, mas eu acho que nós tivemos coragem de dar uma direção para isso. Precisava dessa direção. E depois desses 11 anos, eu acho que nós começamos, que não foi fácil, galera. Você que está em casa, não foi fácil. Quando eu entrei para esse coletivo inicial, eu já tinha um nome, eu já era o Ronaldo Silva, todo mundo tinha o seu nome. Então, esse processo também mexeu no nome que foi proposto. Mexeu porque nós descobrimos no processo, né? E as pessoas que compreenderam isso foram pessoas que olharam e prestaram atenção naquilo que nós estávamos falando. Não era só o Boi Bumbá que precisava de foco, precisava de conhecimento principalmente, mas todos os segmentos da cultura brasileira praticada aqui, é o carimbó e tal. Então nós dissemos que, quando a gente diz assim, que é o boi pavulagem do teu coração, a gente está condenando essa possibilidade, condenando a um raio de ação pequeno, não que o Boi Bumbá seja pequeno, mas eu digo assim, para aquilo que foi a ideia inicial, de sair o boi na rua para trazer o público. Naqueles 11 anos, ninguém estava pensando em se tornar um boi de São Luís do Maranhão dentro dessa tradição. A gente queria ressignificar tudo isso e de verdade preocupado com o repasse de todos esses ritmos que são essa sonoridade, né, que ainda está muito submersa. Tem ritmo que talvez a gente encontre muito nos grupos parafolclóricos, mas não tem uma renovação. Tem uma renovação, mas ainda muito tímida, para que esta música, que esta linguagem seja ressignificada e colocada agora, para que as pessoas possam escutar esses ritmos com uma linguagem sonora, poética, atual. Então, talvez este seja um segredo do Arraial do Pavulagem, que um laboratório de 35 anos, né, uma escola sem parede, enfrentando todo tipo de situação boa e também enfrentando situação não muito boa, que eu não desejo para ninguém tenha que passar. Por isso a gente procura ter uma experiência e contar essa experiência, né? Compartilhar essa experiência, como foi o caso deixa eu só voltar um pouquinho da história aí, né? A importância de todos nós, né? Das pessoas que participaram mais ativamente desses primeiros 11 anos, que eu digo que é a fase mais intuitiva, e da construção desse processo pedagógico, que eu acho que foi a nossa salvação. E a gente nunca teve grana, mas a gente pegou na tradição a coisa da esmolação. A minha amiga sabe muito bem o que é isso, as folias fazem isso, alguns segmentos da cultura popular, principalmente na época da quadra natalina, né, que bate na casa, é uma tradição bonita que tem. E o Antônio Carlos Maranhão, antes de morrer, disse para mim, Ronaldo, eu acho que a história da esmolação fica muito negativa, vocês têm uma cara muito alegre, muito legal. E a gente inventou as rodas de boi. Então foi na roda de boi, na verdade, já querendo conseguir os instrumentos para poder ensinar, né, a gente conseguiu os primeiros tambores tocando na casa. A gente foi na casa da Ima Vieira, família da Ima Vieira, que trabalha ainda no Guild, que nos representa no mundo inteiro, foi chamado pelo Vaticano para ler aquela carta. A gente deve muito para ela. O Camilo Del Duque, a esposa do Camilo Del Duque, tanto que eu fui gravar um programa e eu fui lá fazer uma comida para agradecer o Camilo, uma casa que acolheu a gente. Então, fomos também no Costa e Silva, fomos em várias casas e a gente não pedia dinheiro, a gente queria a barrica. Na época, o Rai do Coisa de Negro, o mestre Rai, fazia a barriga, se eu não me engano, era R$40, R$30. Então nós fomos começando a ter esse acervo que serviu para que a gente pudesse, né, ir aprendendo a tocar
E aí eu acho que foi uma coisa construída devagar, e por isso que eu acho que já tinha uma consciência bem maior do que naquele período da intuição que nós tivemos, né? Então, essa história dos 35 anos é uma história de uma experiência e de uma história escrita a muitas mãos. Nem eu, nem o Júnior, nós nunca falamos que nós somos donos, mas nós somos os guardiões, entendeu? E é muito bom que a gente deixe isso claro, porque eu acho que é necessário esse respeito, né? E principalmente interno das pessoas que estão com a gente, né? As reuniões, depois ficamos assustados com a quantidade de gente, mas em nenhum momento a gente esqueceu nem do Rui e nem de uma pessoa. É porque ainda tem muita timidez das rádios tocarem nossas músicas. Nós temos a alma tranquila, o nosso espírito é tranquilo, que nós estamos exaustos por essa luta gigantesca, porque a gente sempre acreditou que valeria a pena. E eu acho que o grande barato, para mim, que eu acho que eu tenho uma alegria do cacete, eu estou vivo por causa dos meus amigos, das pessoas que ficaram do nosso lado, e nós, com muita alegria mesmo que eu digo, que esse primeiro cortejo, ele assustou todo mundo, porque nós pedimos, lutamos pelo reconhecimento da cultura brasileira praticada aqui, mas a cultura sempre vai trazer desafios que a gente vai precisar da fé em Deus, da fé de São João Batista, que é o nosso padroeiro, e no caso do Arraial, a gente precisa da fé que tenhamos, a gente precisa fortalecer a fé em Deus, né? Precisa fortalecer a nossa fé na Virgem Maria, Rainha da Floresta, precisamos fortalecer a nossa fé em São João Batista, em São Benedito, São Sebastião, em todos os santos, em toda a entidade de luz que puder iluminar esta caminhada, que ela é simbólica, mas é uma caminhada para o futuro, uma caminhada firme do nosso povo. A quantidade de ambulantes revela, a quantidade de pessoas, uma quantidade imensa de famílias que estão desempregadas, e a gente não está falando aqui por causa de política, de nada, mas a gente tem consciência política sim, mas a nossa bandeira é da política cultural. A gente está trazendo junto para que a gente, governo do estado, prefeitura de Belém, as entidades, os trabalhos que são feitos com crianças para a erradicação do trabalho infantil, que é feito com a PAI, com o Mundo Azul, com uma infinidade de pessoas que são pessoas mergulhadas na prática do bem, são essas pessoas que a gente quer. São essas pessoas que a gente quer para dar um exemplo para o público que é espontâneo, para o público que está descobrindo esse arraial, tem uma história, e o nosso povo precisa deixar que a gente consiga mostrar não apenas o arraial, né, mas mostrar o Boi de São Caetano de Oliveiras, o pessoal de Arém que vai chegar, e a gente poder dar um acolhimento. A gente sempre quis isso. Hoje, essa história desse cortejo correu o mundo, e a gente não quer sintonizar, nós queremos sintonizar com esta romaria de São João Batista, né? Sintonizar com a vida no planeta. São João tem uma relação com a água, com fogo, batizou Jesus, era primo de Jesus, foi quando ele nasceu, se evidencia aí, né, uma simbologia da fogueira. Mas para mim a história da fogueira, né, os símbolos juninos, o mastro, a fogueira, ela também queimou muita gente. A fogueira também queimou a ciência lá atrás, né? E a gente tem que refletir. Hoje a gente fica preocupado de ter essa fogueira queimando porque a floresta está sendo queimada de propósito, né? Hoje a gente está com medo em alguns lugares da floresta de beber essa água porque o peixe está morrendo com mercúrio. Então é muito grave, sabe? É muito grave. Então esses brinquedos populares, as brincadeiras juninas desapareceram. Nós descolamos os nossos avós e os nossos filhos, né? Hoje a gente precisa recuperar o respeito por pai e mãe, e eu acho que eu não tenho acabado o modelo de família. O modelo de família para todos nós deveria ser a família sagrada, né? E eu acho que a gente tem também que tomar cuidado, porque eu acho que quando a gente fala em nome de Deus, em nome desses santos, algum milagre precisa ser acontecido. Eu acho que tem acontecido, e graças a Deus que
esse boizinho que não é nosso, mas que é do nosso povo, do povo brasileiro. O Arraial do Pavulagem é um patrimônio da floresta, não para outra coisa, mas para refletir sobre vida, sobre dignidade, sobre o futuro das nossas crianças e o futuro do Arraial. Ele já começou. Beleza, daqui a pouco você vai falar das oficinas, dos serviços, produtos colocados à disposição da comunidade, tá? Vou voltar com a Inaya Paz, que é folclorista, falando de tradições agora mesmo, historicamente, cronologicamente. Como é que a gente pode falar sobre de onde surgiu, como é que foi o surgimento da festa junina, enfim, como é que ela chegou para nós aqui, Inaya? Você pode ir esmiuçando, fique à vontade. Tá, vou dar de novo um alô pro meu amigo Alci Santos, que está lá em Trombetas, né? Saudade, amigo Alci. E se não der esse alô, tu já viu, né? Alci. Já viu. Meu parceiro também. Que é do nosso grupo de contação de história, o Girândola, né? Isso. Contadores de história. Tem outro pessoal lá, seu Raimundo, né? Também o mestre Raimundo. Tem, o professor Raimundo. Lembra logo do nome da turma aí? Evanildo Mercedes, Catulo Gutierrez, o Ariel Benício, que é filho do Alci. Né, e tem o Carlos Henrique Gonçalves, a Vandileia Foro, que fazem parte do grupo Girândola, e outros, né, que o Girândola está sempre em movimento, tem outros contadores que vêm e integram com a gente, dependendo da vertente da contação de história que a gente tenha para fazer. Daqui a pouco você vai contar uma história boa daquelas para nós. Você falou sobre a fogueira, nós temos umas histórias boas aí, do que reza a lenda, né? Sobre a fogueira e a bandeira dos santos. Então, né? Vamos lá. Como é que apareceu para nós aqui a festa junina? A festa junina, ela vem trazida, na verdade, com as tradições católicas, né? Ela já vem de lá, bem diante. Depois que surge a Igreja Católica para frente, ela começou-se as comemorações. Como foi uma junção, na verdade, para a criação dessa religião, foi uma junção de vários outros povos. O Ronaldo pode confirmar comigo ou não, né? Então, na verdade, veio trazendo algumas festas pagãs, solstício de verão, a festa da deusa Juno, festa do deus Baco, para que ninguém ficasse, vamos dizer assim, sem representação. Quando foi criado, quando foi montado esse calendário, foi preciso trazer algumas datas específicas, né? E a partir daí, dessa criação, foi surgindo as datas dos santos. Os santos do mês de junho, né, como Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal, que são padroeiros ali, eles vão culminar... Só aproxima um pouquinho mais o microfone, pode levar para o... Agora aí. Eles vão culminar, na verdade, com um período de festa onde se encontra a colheita. A colheita, principalmente a colheita do cultivo do grão de milho, né? Então você vai ter aí março, abril, maio, junho e julho. Então essa data do aniversário dos santos, da bandeira dos santos, das festas juninas, culmina com a colheita, que vem, na verdade, de uma festa pagã anterior. Colheita de uva, que na verdade, era outro continente, né? Não tem necessariamente a ver com o nosso continente brasileiro. O Brasil, por ele ter essa nossa dimensão de variação climática, ele acaba sendo favorecido, né? Diante de todos os outros países, ele acaba sendo favorecido, porque ele vai combinar as festas católicas, as festas religiosas, elas vão combinar com muitas datas em que estão acontecendo colheitas, em que estão acontecendo renovação do solo e tudo mais. Tá? Então, a festa junina, ela vem sendo trazida para a gente a partir da Igreja Católica, quando vem para cá a parte da evangelização, né, com a invasão do país, né, pode dizer assim, né, a dominância do país pela Igreja, e aí vai se comemorando os santos. Só que, na verdade, assim, a gente tem essa efervescência no mês de junho, mas a comemoração dos santos católicos, elas acontecem durante todos os anos. E as festas de mastro, de levantação de mastro, de saudação à bandeira... Dependendo do lugar, ela vai acontecer, né, durante o ano todo, em determinadas épocas, né? Algumas mais fortes, outras menos. Eu queria que você falasse sobre a decoração. Você não mandou uns tópicos aqui para a gente explorar, né? Que tem a prática indígena, né? E africanas também nas folhagens, por exemplo. Por exemplo, assim, quando a gente vai falar da decoração do mastro, do santo, né, algumas pesquisas mostram o seguinte, que a decoração do mastro, ela vem, na verdade, para comemorar a colheita.
das frutas e tudo mais, mas você vai ver que tem muitas folhagens. Então ela vai remeter à religiosidade africana, né? Porque a questão das ervas e do poder da floresta para a religiosidade africana, ele é muito potente. Os próprios santos do candomblé, a gente pode dizer assim, né? Esses elementos fantásticos e imaginários da religiosidade, das religiões afro, né? Eles vêm trazendo essa potência das ervas. Então, quando você vai visitar alguns terreiros, você vê que são árvores que são tidas como as incorporadoras da entidade. Ela está ali representada na guiné, ela está representada ali na canela, ela é representada no baobá, né? Que são elementos da natureza que trazem essa força desse espírito que vem da mata. A mesma coisa acontece nas tradições indígenas, elas são utilizadas para atrair bons fluidos, afastar maus espíritos. Então, ela vem trazendo toda essa mistura, toda essa miscigenação. Então, para além, eu conversei com algumas pessoas, não, mas olha só, tem mais a ver com a questão da colheita, mas quando você vai olhar na profundidade, você vai ver que ela vai trazendo toda uma significância, né, sobre essa religiosidade que cada membro dessa população que faz essa festa traz. Então, ela vai trazer elementos da floresta que a gente tem, como, por exemplo, a arruda. Vem aí, vem a capelinha de São João, que quase a gente não encontra mais, né? Contra, não ver o peso. Né? Mas antigamente era muito fácil ter nos quintais, né? Hoje em dia é muito difícil, sabe? Lembra aquela capelinha que o pessoal faz a coroa de São João, de Santo Antônio, né? Tinha muito disso. Japana da Angola, a Pripioca, para nós aqui da região amazônica, para Pripioca, Japana da Angola, a própria Guiné, a arruda, que são os matos cheirosos que você vai ver também muito presente no banho de cheiro. Que o banho de cheiro, novamente, vai dizer que vai se falar de banho de cheiro no mês de junho, mas se você for olhar em outras datas, isso acontece também. O banho cheiroso, ele é usado principalmente nas religiões afro, né, para fazer aquele banho de tirar a energia o que não tá legal, né? E trazer energias positivas. Se você for lá no Ver o Peso, isso é muito bem vendido, né? Eu digo vendido no sentido do marketing, né? Vem aqui tirar o que não está legal, vem aqui tirar o que não presta. A minha mãe nos ensinou, isso a gente traz já de muito tempo, porque nós tínhamos essas ervas no quintal, né? Quando a criança nascia, quando ia dar o banho, o primeiro banho lá, porque não se dava, naquela época não se dava o banho no mesmo dia, né? Se dava o banho depois de quase que 7 dias ali. Fazia o banho cheiroso, com as ervas, né? E tinha aquele vindicapagé, que é um dos mais cheirosos que tem, para misturar ali na água com a japana, para a água ficar cheirosa, para dar o banho na criança, para não pegar o quebranto, para trazer mas até vontade de tomar um banho cheiroso. E isso era muito comum. A minha mãe, vinha gente procurar pela minha mãe, que a minha mãe ela é conhecedora de muitas coisas, né? Então as pessoas vinham, ai, dona Zula, poxa, tá difícil a vida, o emprego, tal. Ela disse, olha, aí ela dava a receita. O que era que tinha que fazer. E a garrafada? A garrafada tinha que ser com os antigos mesmo, né? Com os benzedores que faziam a garrafada lá, que era a garrafada para limpar o corpo, a garrafada para a mulher que estava com o intestino preso, não sei o quê. A mulher que estava grávida, estava prenha, né? Uma prenha precisa de uma garrafada para dar sustância. Moleque nascer forte também. Moleque nascer forte. Então, tudo isso vem lá das nossas matrizes. Né? Muitas das coisas vêm trazidas de todas essas matrizes, do povo africano, das matrizes afro, das matrizes indígenas, né? E dos nossos conhecimentos que a gente vai adquirindo aí ao longo do tempo. Você vai experimentando. Tudo é uma questão de experiência. Você falou ainda agora da questão de como que esse progresso chega para a gente, né? A gente vai recebendo umas informações e ao longo do tempo elas vão se moldando e se montando. Ontem nós estávamos numa conversa lá no Dia do Autor, lá na escola Helder Fialho, com o Juraci Siqueira,
e nós estávamos falando de como que é difícil hoje em dia a gente conseguir contar uma história, porque tudo é questionado, tudo é contestado, diferente da nossa época que a gente ouvia, né? Ficava quietinho, escutando, e aqui tentando... Ou seja, além da preocupação de você ter que contar a história, tu vai ter que debater aquilo, às vezes no nível não tão bom, né? Vai ter que provar que aquilo realmente cientificamente tem sentido, enfim. E esse debate, muitas das vezes cansativo, como você diz, a gente fica cansado, né? Vai fazendo com que você comece a perder até a esperança, porque se você deixa de contar essas histórias, se você deixa de falar esses vocabulários, se você deixa de plantar a erva no teu quintal e de dizer assim, tá, beleza, não está comprovado cientificamente, mas minha avó fazia, vamos manter. Então, minha avó dizia, minha avó contava, é a história do ouvir dizer, né? Vamos mantendo e tentando alguma coisa dessa nossa memória ancestral, ela fica. Mas lá na frente, a ciência se encarrega de provar, como já provou várias vezes, que existe um fundo de verdade nisso, né? Os nossos ancestrais, eles eram muito puros, muito simples no conhecer deles. Mas a história que o conhecimento, ele é tentativa, né? Ele é erro, tentativa, acerto e erro, até você acertar. Experimenta, em busca do novo, e em busca do novo você sempre tem os dois caminhos, né? Contanto que você chegue errando e acertando, e tanto errando e acertando que a gente tá aqui, né, mano? Com certeza. Acertando e errando e a gente tá aqui, né? Com certeza. A minha mãe criou 12 filhos, acertando e errando, né? Já foi perder filho agora, depois de vó, minha irmã, minha primeira irmã. Garrafada funcionou. E aí foi. E por aí vai. Não desmerecendo a ciência nem o conhecimento científico, obviamente, que tem que ter realmente comprovação científica. Uma coisa não vai anular a outra de forma nenhuma. Mas a singeleza dessas informações, da forma simples como ela chega para nós e como ela deve ser repassada, é importante para não negar a nossa ancestralidade. Histórias. Vou pedir um tempinho para vocês, que eu vou fazer aqui, viu, Eliseu? Pediram para eu fazer, inclusive a gente fala muito no interior aqui, e eu sou de São João de Pirabas, né? Onde eu vou, eu sempre falo isso, enfim. E tenho sempre que falar aqui. Então tá tendo, como a gente tá falando em entretenimento, cultura popular, aí me pediram para fazer aqui um anúncio sobre futebol. Tá certo? Lá de São João de Pirabas. E eu não posso, vamos fazer na câmera aberta mesmo, viu, Eliseu? Fazer na câmera aberta para a gente ter aqui a marca, enfim, para o Ronaldo aparecer nesse momento também, para Inayá aparecer também. É que no sábado, dia 9 de julho, tá certo? Vai ter aí o primeiro aniversário, atenção, Pirabas e região, primeiro aniversário do futebol de sábado. Aí aqui, claro que na venda do produto vem dizendo aqui, os craques da bola. Obviamente que ele vai mandar dessa forma, não tem como. Então, sábado 9 de julho, primeiro aniversário do futebol de sábado e a estreia do novo uniforme. Aí o jogo vai ser, olha, futebol de sábado versus Grande Família no estádio do Bacuri, em São João de Pirabas, com início às 9 da manhã. Tá feito aqui um alô para o Edinho, da Ed Farma e todos os seus pares, aqueles que vão promover sábado, dia 9 de julho, primeiro aniversário do futebol de sábado. É o futebol de sábado, né? Que é o nome lá do time contra a Grande Família do conjunto Cidade Nova. Portanto, tá feito o anúncio aí. E olha, vocês ainda não quiseram aí se deliciar com a saída da hora. A Alcileia, ela tá para se retirar aqui. Daqui a pouco ela tem os compromissos dela. Ela ficou fiscalizando. Mas será que ele vai falar de novo na saída da hora? Eu percebo daqui, nós estamos aqui a uns 5 metros de distância do nosso diretor, mas eu percebo, sabe, que a famosa água vai escorrendo aqui pela boca para saborear o açaí da hora. A Juliana também, a Luciana, não dá para mim, eu não tenho muito jeito para isso aqui, é só em casa mesmo, para sair com a boca ruxa, como o cara diz lá no interior. Mas essa bagulha aqui eu vou te rodar. Tá essa bonito, daqui, farinha, ela é da farinha, meu compadre. É, meu amigo. E aí tem de tapioca também. Olha, por R$12 você pode saborear o açaí da hora do Pátio Belém, que fica ali no G1, tá certo? No piso, no primeiro piso, em frente à escadaria das Lojas Americanas. De novo,
Fizemos mais um de graça, né? Enfim, mas é o açaí da hora da querida Auxileia, do Diego também, por R$ 12. Tem açaí com calabresa, açaí com charque, açaí com carne, açaí com peixe, tudo que você quiser. Você vai lá, pega um combinho desse, serve lá na hora, enfim, da forma que você quiser. A Auxileia, de 10 às 18. Pô, de 10 às 18 horas. Tá bom? Já deu água na boca de novo. Já tô Dona começando Luciana a ficar tá nervoso, já tô começando a ficar nervoso. Diz o cara no interior, já estou começando a ficar alvoroçado. Mas daqui a pouco você vai falar, Inayá, sobre quadrilha, os folguedos, né? Enfim, aquilo que você sabe e muito. Porque você tem umas imagens também que você trouxe lá de Outeiro, enfim. Ronaldo, bora falar um pouquinho dos serviços à comunidade. Você pode se embrenhar um pouquinho mais nesse assunto, prestado pelo Instituto Arraial. Você é o presidente do Instituto Arraial. Você foi eleito de uma forma democrática, como foi? Com as pessoas que estão perto da gente, né? Né? Então, eu levei um pouquinho na brincadeira, mas eu sabia que vocês tinham feito dessa forma. Eu acho que eu fui o primeiro e agora eu estou retornando. E é sempre um desafio, né? Porque, na verdade, esse cargo, ele precisa, a gente precisa ter um presidente, né? Precisa ter um vice-presidente, mas assim, sempre foi uma coisa conduzida no coletivo, né? Eu acho que a experiência do Arraial, quem decide com a gente são as pessoas que estão trabalhando, que eu acho que é o mínimo que a gente pode garantir é que as pessoas que trabalham, que estão, por exemplo, agora uma equipe maravilhosa, né? Todas as pessoas que trabalharam com a gente, elas deram a sua contribuição. Acontece que algumas pessoas, por exemplo, casaram, estão fazendo mestrado, estão num período que não pode ir, mas só que o tempo não para nós. A gente precisa ter aquelas pessoas ali perto da gente para que a gente possa desenvolver. Na verdade, o Instituto Arraial do Povo Lage foi criado e nós temos até hoje isso, né? É uma ferramenta jurídica necessária para que a gente pudesse, então, nesses novos tempos... esse aspecto também, é verdade. Para poder trabalhar com as leis de incentivo fiscal e aprender realmente a lidar com esse momento novo. Porque nós fazemos uma coisa que é um pouquinho não, ter uma dimensão muito maior, entende? Então, para você montar o cortejo, quer dizer, a nossa experiência depois daqueles os primeiros 11 anos, de que eu digo que é um período intuitivo, a gente sentiu necessidade de criar oficinas específicas, né? Fomos criando oficinas específicas ligadas aos tambores, às danças populares, ao canto popular, toda a visualidade que tem de adereço de mão, de estandartes, de bandeiras, né? Enfim, é uma infinidade de coisas. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que você tem ali a construção do cortejo, uma coisa bonita, que é também geração de renda, para o encaminhamento de pessoas, que isso tem acontecido ultimamente, que depois de anos no Arraial, cai a ficha, que todos nós precisamos um dia abrir mão, por exemplo, de uma alfaia, para poder distribuir água, para poder ir ali já... para estruturar isso aí, né? Ninguém faz uma coisa nessa dimensão se não for... que eu costumo dizer o seguinte: a vida cercada de amigo, ela continua difícil, mas cercada de inimigo, de preguiçoso, de fuxiqueiro, a vida trava. Mas uma coisa dessa dimensão, só a luz de Deus, né? A justeza no pensamento, né? Pode a gente se antecipar a possíveis influências externas. Influências. Não, porque eu acho que não são externas, são influências mesmo da natureza humana. Todos nós estamos sujeitos a ter um pensamento não positivo e acabar com o nosso dia e com o dia das pessoas que estão do lado, né? Então tem experiências fantásticas dentro do Arraial, que são histórias que são legais da gente guardar, e essas que não são tão legais, né? Por exemplo, quando nós invertemos o cortejo, foi difícil, mas a gente pede para as pessoas, né, que elas confiem na gente. A gente não completou 35 anos entrando num processo de democratismo, né, aquele papo de reunir e bababá, né, porque tu faz uma roda, mano, o cara se transforma, né, e às vezes até não é nenhuma palavra legal, né, o cara apenas só
bota para fora as histórias e vai embora para casa dele como se ele tivesse alguém à disposição para resolver os problemas que são de todos nós. Os problemas do Arraial são um problema de todos. E eu acho que, para explicar como é que funciona a história, olha, por que escolheram o Ronaldo? Me escolheram, eu fui escolhido e topei. Eu poderia não ter sido escolhido e mesmo assim eu não ia brigar com ninguém, né? Eu acho que se eu fui escolhido, né, às vezes que eu fui escolhido, para qualquer lugar, eu procuro dar meu máximo, procuro dar esse exemplo. Não estou querendo aqui tirar uma de santo nem nada, porque esse não é o meu objetivo. Mas eu quero deixar, contribuir, quero dar minha contribuição, como eu sempre fiz. Nós estamos 35 anos sem férias. E nunca ninguém viu eu reclamar disso. Tem visto eu reclamar de uma exaustão que é natural pelo tempo de vida que eu tenho, pelo desgaste físico, né? Com essa artrose que não me abandona, se apaixonou por mim. Antes de você vir para essa nossa gravação, você teve que passar na fisioterapia, não teve? Não, é a minha esposa que se acidentou na perna de pau e Deus escreve certo por linhas tortas, né? Hoje, eu acredito nisso, né? Eu vi a garra dessa figura que é minha companheira, meu tudo, ela, né? Nós temos ela tem um filho autista, e eu sou o tio mais bonito que ele tem na vida dele, sou eu, que é o José, que é autista, e nós estamos junto com a galera do Arraial, abrindo aí uma frente para a PAI, que eu acho até que eu ainda vou ter que ir na PAI hoje, né? Então é uma luta bonita, porque é a luta pelo futuro do Arraial. O futuro do Arraial somos nós, lógico, né, que estamos aqui, mas principalmente essa molecada toda. Então, assim, resumindo, eu penso assim que o Arraial tomou uma dimensão, mas não é agora, não é negócio de pandemia não, né? Tomou uma dimensão já há muito tempo que ele vem crescendo e ele estava devagar, porque esse é o ritmo da gente, né? Nós estamos, de alguma maneira, estávamos no começo desconectados com a natureza, por isso que a gente não sabia nenhuma toada. A gente estava numa condição de não respeito como deve ter pela natureza. Estávamos numa condição de distanciamento, né? Quando a gente se distancia da natureza, a gente deixa de respeitar a natureza, deixa de respeitar pai e mãe. O conselho sempre é uma coisa que dá uma repulsa, né? O pessoal até diz que numa determinada faixa etária nós temos, não é adolescentes, são aborrecentes, né? E que tem crianças que não são crianças, são crianças. Eu procuro compreender que são seres humanos e nós somos responsáveis pela educação do nosso povo. A cultura também tem essa missão de preparar para as boas escolhas. E como nós estamos vivendo esse momento, que para mim eu acho que é o mais bonito da história do Brasil, a pandemia não mudou ninguém. Ela só acentuou o que a gente tem na essência da gente, entendeu? E esse passo para o futuro, eu gostaria que quem tiver a fim de dar esse passo positivo em favor da vida no planeta, para não derrubar nenhuma árvore, e que a gente entenda a importância de cuidar da floresta para que a gente possa acolher o mundo inteiro aqui, e a gente daqui, com esse boizinho azulado, de poder ser um grito no universo, pela paz, pelo respeito à vida e pela segurança, para que a gente possa guarnecer toda essa maravilha que é esse imaginário popular da floresta amazônica, que lá está guardado, é um lugar bem sagrado, toda a história do sofrimento das comunidades indígenas, quilombolas, dos povos tradicionais, da periferia. Que esse brinquedo continue sendo abençoado por Deus, mas também por todos nós. Que a gente passe a ter um respeito, recupere isso. Ainda dá tempo, esse é um ano bom. Eu acho que nós sentimos no coração a possibilidade de, com esses tambores rufando, não só aqui no Arraial, mas rufando na cidade inteira, na floresta inteira e no Brasil inteiro. Estão rufando os tambores. E esses tambores, a gente precisa dar uma direção para ele. A gente, quando um tambor rufa, a gente tem uma boa chance de recuperar, de resgatar, de ressignificar esse mundo novo que todos nós queremos. Então eu não acho que esse mundo novo que está chegando, esse momento novo, tenha que ser
com a mesmice de guerra entre Remo e Paysandu, guerra entre não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que o mundo novo se cria com amor no coração, com respeito à natureza e com respeito à vida. Amor do coração significa o que o Instituto, né? Foi o início da minha pergunta, só que eu, como diria o outro, eu cambei para a questão do posto que você ocupa no Instituto. Mas aí fala um pouco daquilo que o Instituto coloca, disponibiliza a comunidade para que as pessoas que tenham interesse, elas consigam chegar lá. Tá? Pois é, quando a gente abre as inscrições para as oficinas, a gente está dizendo o seguinte, olha, aqui você precisa, nós demos um limite de 3 faltas, possibilidade do cara faltar 3 dias, porque pode acontecer alguma coisa também de uma doença e tal, mas o que acontece é que na prática, quando o instrutor... Nada de atestado falso. Não precisa ter isso, mas eu acho que sempre tem uma malandragem também, né? Claro, ser humano. Tem. Então, o que acaba acontecendo? O ser humano ele gosta de levar a pecha de malandro, né? Mas malandro do bem, né? Você fala. Se você está num processo de aprendizado, né? E que o resultado disso é o cortejo na rua, pelo amor de Deus, eu acho que os meninos da percussão, os nossos instrutores, os auxiliares, os apoiadores todos, estão de parabéns. Nós tivemos 1.500 pessoas inscritas nas oficinas. 1.500 pessoas que precisavam ter acesso. Como é o espaço físico aí? Rua. Aí chove, entra todo mundo na sede. Fica abafado. Então é uma conquista, né? Esse é um ano que a gente está dividindo com o povo paraense a dificuldade que é do Arraial, mas que também é de todos os grupos. Grupo de capoeira, de escola pública, de creche fechada, de obra fantasma que não está pronto. Entendeu? O futuro é agora. A gente precisa compreender que se a gente fizer a nossa parte, nós estamos fazendo a nossa parte. Todas as pessoas que estão vindo para a rua estão fazendo a sua parte. Mas é uma caminhada que é histórica. Então, eu penso que o Instituto Arraial do Pavulagem trabalha o ano inteiro. Nós trabalhamos o ano inteiro. Trabalhamos na construção desse cortejo que exige mais da gente, porque são 4 cortejos e 4 domingos, né? E a véspera também conta, porque a gente vê a cidade, né? Muitas pessoas na rua agradecendo, porque estão vendendo ali a comida típica, estão vendendo refrigerante, a água mineral, né? A gastronomia, né? Essa gastronomia que é a mesma gastronomia do rico, porque é comida daqui, né? Ela não existe assim, para mim, a quadra junina é uma grande cadeia produtiva que nós que falamos tanto em turismo, aí, secretário de turismo, secretário de cultura, eu acho que esse é o grande momento. Não dá para se esconder atrás nem de partido, nem de nenhuma bandeira ideológica. O povo está pedindo socorro, o povo quer trabalhar, nós precisamos trabalhar. O músico não precisa ficar refém de nenhum secretário de cultura, com todo o respeito que eu tenho por todos os prefeitos, por todos os governos, que a gente não fez o Arraial sozinho. Mas eu preciso falar em nome dessa galera que acredita na minha palavra e na postura do Instituto Arraial do Pavulagem. Nós precisamos levantar a bandeira da esperança. A esperança para o nosso povo. Que a gente não embarque nesse turismo da prostituição infantil, do trabalho escravo, da exploração do trabalho infantil. É uma coisa que eu sou porta-voz nesse momento disso daí, entendeu? Então que Deus sempre que eu peço para Deus iluminar as minhas palavras, mas também destravar o coração das pessoas. Uma vez eu escutei uma palavra que serve para o resto da minha vida. Eu fiz uma pergunta se existia algum lugar no universo aonde a luz do sol não consegue chegar. O cara me respondeu. Demorou para me responder. Ele disse, olha, só tem um lugar onde a luz do sol não consegue chegar no universo. É num coração cheio de mágoa. Tem muita coisa. Não queira saber o que é você viver numa rua sem saneamento básico, com cheiro de cocô na rua. Não queira saber o que é esse caracol que trouxeram para cá, e que ele é uma praga que quase não aparece, ele passa doença. O que são as aves que estão contaminadas? O pombo é uma, que é protegido, não pode matar. Então são problemas que esse discurso do progresso foi avançando e foi, né, você cuida do centro da cidade o Arraial e a periferia não para de crescer, mano. A quadra junina precisa estar descentralizada. Ela precisa
revigorar dentro da sua própria raiz, da raiz do bairro. Mas também o povo precisa evitar o lixo. O povo precisa saber conduzir o seu lixo, cobrar do poder público, mas fazer a sua parte. Me entristece, uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim, Belém é maravilhosa, mas Belém é uma cidade suja. Eu disse, ela era uma paulista, eu disse assim, é igualzinho o Rio Tietê, que é uma vala, entendeu? Então eu digo assim, é um momento da gente pensar, né? Para mim, esse momento difícil é que a gente tem que, consciente ou não, decidir se o nosso tambor, as nossas fitas, a nossa voz vai estar a favor da vida ou vai estar a favor da destruição do planeta com desculpa de lucro, de ganância. Está aí. Quando chegaram aqui, disseram que os índios eram selvagens. E todo mundo que disse isso, devastou. E agora você vai lá, está constatado, isso aí não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência que identificou. Tem satélite, sabe tudo onde está, né? As áreas preservadas, com certeza, são povos tradicionais da floresta, são comunidades quilombolas, são comunidades indígenas que estão pedindo socorro para o povo brasileiro. Vamos socorrer essa galera, bora salvar a floresta com alegria no coração. Para mim, esse é o caminho. Pois é, entre as mazelas também não podemos esquecer dos 33 milhões de pessoas que passam fome nesse país. Tá certo, vamos procurar uma forma e tentar encontrar uma fórmula não, né? As coisas estão aí e podem ser conduzidas, principalmente por quem faz, gerencia. É só caminhar na direção, isso, né? Isso. A caminhada, por exemplo, é um exemplo. Toda vez que uma brincadeira dessa sai na rua, é uma caminhada para o futuro, para a solução de alguma coisa. Muito entendeu? bem, Ronaldo. Quadrilhas, como é que é? Como é a questão da quadrilha? Como é que ela chega para nós, assim, especificando um pouco mais? Qual é a função da quadrilha? Eu queria que você falasse, que você trabalha muito com essas coisas aí. Olha, a Inayá, além de folclorista, como eu venho dizendo, ela é arte educadora. Arte educadora. Falei bonito agora? Falei certinho? Falou certinho. Você ainda agora me reprovou sobre o termo. Não sei qual foi a bobagem que eu falei sobre o termo. A Ilha de Caratatê. Explique pra gente. Eu estou levando na brincadeira, claro. Tá, vamos falar primeiro da quadrilha. A quadrilha, na verdade, ela surge na Inglaterra. Ela surge com o nome de Campesino. Né? É uma dança de salão, surge na Inglaterra e depois é levada para a França. Na França ela ganha o nome de quadrilha no século XVIII, né? E da França ela é trazida para o Brasil pelos portugueses. Era uma dança de salão, acontecia nos espaços fechados da elite e tal. E aqui no Brasil, como a gente sabe que havia uns casarios, as danças aconteciam lá, porque dependendo da cidade, o Brasil foi muito europeizado, podemos dizer assim, né? Porque quando a família real portuguesa vem para o Brasil, né? Todo o colono brasileiro que tinha um pouquinho mais de posição social, não pelo poder aquisitivo, porque não era necessariamente, a riqueza não era dinheiro, a riqueza era posses de terra, né? Prepararam seus salões para receber, porque quando a corte vem, não vem a família real, vem a corte inteira de Portugal. Algumas famílias brasileiras foram obrigadas, inclusive, a ceder suas casas para essas famílias que vieram da Europa. E com eles vêm trazendo as tradições. Lá de Portugal, da França para Portugal e de Portugal para o Brasil, com a quadrilha. Então, os passos da quadrilha, alguns ainda são ditos num francês esdrúxulo, né? Que seria o en arrière, a levantou, e ela vem e acontece nos salões das famílias mais ricas, mas depois a própria comunidade, os empregados, as pessoas que trabalhavam, o povo mais humilde, observa a dança e traz para os seus festejos, né? Já colocando um pouco desse sotaque abrasileirado nosso. A quadrilha que a gente vê hoje em dia na contemporaneidade, ela é muito diferente daquela quadrilha que se dançava antigamente. Qual seria, assim,
Hoje diferença, elas são vamos dizer. coreografadas, são coreografias realmente, que fazem desenhos e tudo mais, de forma, desenhos geométricos, Até né? porque tem os concursos também, Exatamente, né? existem os quesitos, que hoje eu não estou muito atualizada dos quesitos que são colocados, porque muda muito dependendo de qual é a instituição política que está cuidando. Eles regulamentam, vamos dizer assim, né? Fazem o Então você regulamento. tem passos que são obrigatórios, outros nem tanto, mas se você olha as quadrilhas, você vai ver que todas elas são muito semelhantes na questão dos passos, né? E quando você vai olhar para o passado, quando você vai ver as quadrilhas como que eram, que tinha a grande roda, tinha o túnel, o desenho deles não eram desenhos geométricos. Hoje a gente observa as quadrilhas muito com esses desenhos geométricos, que fazem o triângulo, fazem os círculos, a forma de entrada, elas entram e se organizam para começar a dançar. As quadrilhas de antigamente, isso antigamente é um passado recente, vamos dizer assim. Até mais ou menos os anos 2000, início dos anos 2000, as quadrilhas ainda tinham muito daquelas quadrilhas tradicionais, que elas já entravam nos terreiros, chama terreiros, né? Os terreiros para dançar, já entravam dançando. E traziam com ela as danças típicas, no caso do estado do Pará, traziam a presença das danças típicas daqui. Então elas traziam o carimbó, elas traziam o retumbão, elas traziam o xote. Forró era uma das danças que eram representadas, né? Hoje você vê que ela é um grande forró, está dividida em pedaços, porque tem a entrada da quadrilha, tem a parte alegórica da quadrilha, né, que algumas vêm trazendo, inclusive, alegorias para poder dançar, né? Elas contam uma história, né? O mais do que a gente via as quadrilhas até os anos 2000 contar era a história do casamento na roça. As quadrilhas que traziam o casamento na roça dentro delas, né? Sem querer interromper, Naya, sabe o que eu lembrei agora da fogueira que passava de compadre? É uma das tradições tem muito também, antigas. Né? Eu lembrei disso aí. Esses dias, a gente sempre... Tinha o caso em que a pessoa estava aqui dizendo, tu vai passar de compadre com fulano, só que ele estava querendo outras coisas, ele estava com medo de passar de compadre para não, entendeu? Passava-se. A minha mãe, por exemplo, ela era passada de minha rosa com o meu avô, que a gente chamava pai velho, né? Então, ele chamava para ela de minha rosa, e ela chamava para ele de meu padrinho. Era padrinho de fogueira, e ela é minha rosa. O papai com o meu avô do lado da minha mãe, que era o pai Ogo, ele era passado com ele de terçado, meu terçado. Então eles tinham muito isso. As mulheres passavam de minha rosa, né? Minha comadre, minha filha, minha irmã, minha flor, meu vestido, minha saia, minha nágua. Meu cachorro. Meu cachorro. E os homens eram meu terçado, meu cacete, meu facão, minha peixeira. Entendeu? Tinham essas coisas, entendeu? Hoje em dia pouco você vê as pessoas trazerem. E por que isso? Porque antigamente as pessoas... era muito comum você ter famílias inteiras morando num determinado espaço. Num terreno. Isso lá no Outeiro a gente encontra muito ainda, né? Falando especificamente da minha área lá, do meu local de fala, que é o Outeiro. Lá tem muitos locais ainda que são, na verdade, às vezes, são 10 casas, todos parentes de uma mesma família. Entendeu? Casam com outras pessoas, mas são assim, tipo, meu irmão casou com o tio do fulano, eles acabam ali, o patriarca e a matriarca da família acabam cedendo terreno para os filhos, para as noras, para os sobrinhos, às vezes um irmão que mora junto e tudo mais. Então tem as suas casas. Antigamente, lá por volta até os anos 70, 80, aqui no estado do Pará, na região de Belém, região metropolitana de Belém, haviam essas comunidades de quase só famílias. Então, quando você trazia uma pessoa de fora, né, você arribava com a filha de alguém, né, que ia embora, ou trazia alguém para sua família, essa pessoa para não ficar deslocada. Porque o parentesco era o parentesco de sangue. Então, você vem para minha família, você não é meu parente de sangue, as pessoas vão te olhar diferente. Aí tu vai chamar como? Meu sogro, minha sogra e tudo mais, e o resto?
né? Meu cunhado, eu costumava-se muito dizer, porque até os índios têm muito isso na linguajar dele, meu parente. Ele é meu parente, porque mora perto. Então eles acabavam, essa era uma forma de estreitar mais ainda o relacionamento. Você tinha uma amizade muito grande com alguém que era o esposo da tua irmã, né? Essa cumplicidade, então você colocava ele de fato para dentro da família quando você passava com ele, meu irmão, minha cunhada, minha sogra. E quando você tinha o interesse, de fato. No interior, o povo tem muita questão do suprimo, né? Suprimo. É suprimo, então. Suprimo, tem a ver com a questão do primo, né? O primo, é meu primo, meu parente, meu parente. Então, aí, se, por exemplo, você estava interessado na irmã do teu amigo, vamos passar de cunhado, era uma forma de já estar intencionalizando essa tradição. Muito bom, muito legal. Tá vendo como é que é? As pessoas arrumavam. E você falou de outeiro, qual foi a bobagem que eu falei sobre outeiro? Para que ninguém repita. É que assim, outeiro é a praia e o distrito, né? Legalmente o distrito de Outeiro. Mas o nome da ilha é Caratateua, Ilha de Caratateua. Caratateua é lugar de muito cará, muita batata. E lá temos os bairros do Itaiteua, que é o bairro onde eu moro, que é lugar de muitas pedras. Tem o bairro do Fama, que já foi batizado depois, né, o bairro afamado. O bairro do Fidelis, que era de uma pessoa que tomou posse de algumas terras lá que tinha o sobrenome Fidelis. O bairro da Brasília, porque a 7ª Rua de Iquaraci ali era a área de Brasília ali, conhecida. O bairro de São João do Outeiro, onde tem a capela de São João de Outeiro bem no centro, e o bairro da Água Boa, aonde havia uma cacimba de água doce. Quais são os grupos folclóricos lá que você conhece, tem conhecimento que você trabalha? Fale um pouquinho, bora vender esse peixe aí também. Deixa eu te falar que o Outeiro chegou a ter 19 pássaros. Coisa boa. Era 19 pássaros juninos. Pássaros juninos não, cordões de pássaro. A diferença entre pássaro junino e cordão de pássaro. Hoje em dia nós temos a pipira da Água Boa, que é da minha amiga Yara Coutinho. O colibri do São João do Outeiro, que é da minha amiga Laurene Ataíde, filha da querida mestra Teonila Ataíde, né? Só um minutinho, Juliana, a gente tem como acessar aqui as imagens? São imagens de cordões de pássaros. Dá uma olhada enquanto ela vai falando. Qualquer coisa, desculpa, você coloca aqui. Aí temos o urubu do Fidelis, que é da professora Nailce. São pássaros recentes. A pipira e o urubu são pássaros mais recentes. Esse que já está começando a aparecer aqui. Qual é esse aí? Você pode ir descrevendo. Ela vai puxar aqui para o centro da... É a pipira. É a pipira, é? E que palco é esse aí? Se eu não me engano, esse é o Teatro da Paz. É, né? Essa é a pipira. Rapaz, olha a moral da pipira. A pipira é da Yara. Teatro da Paz, rapaz. É. Olha aqui, pode descrever aí é esse aí. O colibri, que é o da mestra Laurene. O que mais tem aí, Juliana? O colibri era o antigo beija-flor. Isso aqui dá para fazer dá para aumentar um pouquinho? Esse aqui, ó. Tá, pode completar sobre também. O colibri. O colibri era o antigo beija-flor de Quaraci, da finada Teonila, mestra Teonila. Então a Laurene, quando se mudou pro Outeiro, levou o beija-flor pro Outeiro, ele se transformou em colibri. E aqui? Essa turma também Essa é da pipira. Da pipira também. Vem mais o que tem aí, Ju. Lá. A Yara faz um trabalho muito lindo com os adolescentes, com os jovens. Ela tem assim, um feeling com eles muito, muito bacana. Essa é a mestra Laurene. Olha o prêmio aí da nossa querida Teonila. Temos como ampliar um pouquinho para a gente ver bem o que tem aqui embaixo. Laurene Ataíde. Festival de Pássaros Essa e é a mestra bichos. E guardiã. Isso, leva um pouquinho do troféu aí. É um festival que eles têm de pássaros e outros bichos. E volta com a imagem dela, Ju, pra gente da Laurene. Fixar bem a imagem e render nossa homenagem. Nós temos uma grande oportunidade para fazer isso. Fale um pouquinho mais. Aí temos então o urubu, que é do Fidelis. E sobre a mestra? A mestra Laurene, a nossa Laurene é uma pessoa que tem um trabalho muito fantástico lá com o grupo dela, com o Instituto Colibri, que eles fazem um trabalho de educação com as crianças, tem balé, tinha um infocentro lá, né, com ela. Ela é socióloga, a Laurene, mas é mestra de cultura, devido aos anos, porque o colibri original, que é o da mestra Teonila, ele nasceu em 1971.
E ele só parou quando a Teonila faleceu, ficou um tempo guarnecido, e depois a Laurene retomou. E ela tem lá no outeiro já faz bastante tempo. Eu não sei o que o Ronaldo quer aqui, ele está querendo uma água. Cafezinho pro velho, ele rapaz. Ele foi lá e vai trazer agora. E sobre cordões, você aí, deixa eu só continuar lá, que ainda tem. Então tem, eu falei... Já teve 19, hoje tem quantos? Hoje tem 5. Tá. É a Pipira da Água Boa, que é da Yara Coutinho, o Colibri, que é da Laurene Ataide, o Urubu, que é da professora Anaílce, lá do Fidelis, tem o Curió, que o Curió, eu não me recordo o nome da guardiã do Curió, o Curió é da Brasília. E o Tentem, que é o que eu sou guardiã, né? Eu sou guardiã do pássaro Tentem de Outeiro, que era o Tentem de Quaraci, porque nós éramos da Soledade em Quaraci. Nosso grupo começou lá em 1984, minha mãe, a primeira vez que ela colocou o Tentem lá. E a curiosidade é que, na verdade, o Tentem de Quaraci, a minha mãe fez, retomou ele, na verdade, de um Tentem que ela via dançar, que ela via atravessar da Ilha do Outeiro para Iquaraci, pela Estrada Velha, vinha de barquinho, e ela ficava esperando com a avó dela, que era o Tentem da Água Boa, de lá do Outeiro, do mestre André. E a mamãe era, como na linguagem dos antigos, né, que eu gosto muito de guardar essa parte da linguagem deles, ela era piolho de pássaro. O piolho é o mesmo fã-clube, né? Isso. Enquanto que o boi tem a mutuca do boi, que é o cara, ele não participa, mas ele tá lá ajudando, ele segue, é o fã. É o mutuca, o pássaro, ele tem o piolho. A mamãe foi piolho do Tentem. Então, quando na gestão do Almir Gabriel e do Paz Loureiro, quando eles começaram com esse rebuliço cultural, que eles foram para Iquaraci, foram atrás dos mestres em Iquaraci, das pessoas que conheciam, e a mamãe foi indicada para fazer, o Paz Loureiro perguntou para ela, mas Zula, o que é que tu queres fazer? Tu vais fazer boi? Porque a mamãe foi até Tuxaua do boi do Verequete, o lindo cravo, na Quinta Rua, 1960, e lá vai cacetada lá. Bem antigo mesmo esse boi, quando o Verequete morava na Quinta Rua, em Iquaraci. E a mamãe, ela foi indicada pela falecida finada mestre Nazaré do Resolvido, né? Que hoje o Resolvido está com o Miguel, meu amigo Miguel. E aí ele perguntou, mas você vai querer colocar boi? Que a mamãe era fascinada em boi, ela era atuadeira também. Não, eu quero pôr o pássaro. Eu quero pôr o Tentem. Em Iquaraci, na época da infância da minha mãe, tinha o Tentem do Outeiro, que dançava em Iquaraci, tinha o Pavão de Iquaraci, tinha o Tucano de Iquaraci. Então tinha esse pássaro, tinha o Leão Dourado do 40 Horas, tinha Pai da Malhada, Brilha à Noite, tinha vários bois e pássaros. E quando chegou em 1984, eram poucos bois que tinham na 7ª Rua, mas ainda havia, pelo menos uns 5 bois, e não tinha, só tinha o colibri da Teonila. Aí a mamãe disse, não, eu vou botar um pássaro, tá faltando pássaro. Tem o boi, tem a onça, tem o leão, tá faltando pássaro. Só tem um pássaro, então eu vou botar o Tentem. E a mamãe colocou o Tentem. Eu fui a primeira filha do coronel, a primeira princesa do Tentem. Fiquei como princesa do Tentem. Como era a tua fala? Ixi, tinha falas e músicas. Então coloca uma delas assim, bem legal pra gente. Uma música? Tá. Tenho um segredo a te dizer, vou dizer ao meu paizinho que eu ganhei nesse momento um passarinho tão lindo. Tenho um segredo a te dizer, vou dizer ao meu paizinho que eu ganhei nesse momento um passarinho tão lindo. Meu pai querido do meu coração, hoje cheguei aos teus pés para pedir permissão, pois eu ganhei um lindo presente, um passarinho chamado Tentem. Muito bem, palmas para 1984, uma das primeiras falas. Uma voz belíssima, hein? Olha, parabéns, viu, Naya? Mas é a mestra Azul aqui em cima. É verdade. Ensinando assim de ouvir. Isso vem, né? De geração para geração. Rapaz, sabe que eu tenho uma curiosidade? Claro, são 35 anos de Arraial, né? São 35 anos, 3 décadas e mais a metade, né? De uma outra que está vindo aí. Mas eu tenho uma curiosidade para saber, numa semana
de arrastão, cara, como é que é a agenda de vocês? Como é que é? Eu queria que tu esmiuçasse um pouquinho pra gente, para as pessoas tomarem conhecimento. Como é que vocês fazem aí? Aí, claro, observando que você já tem experiências de outras situações, enfim. Mas numa semana, especificamente assim, de arrastão, como é que é o trabalho de vocês? Quais são os cuidados, recomendações para o povo? Porque eu percebi aqui no release que vocês se preocupam em recomendar para que cada brincante, né, para que a comunidade brincante também, que vai lá participar, tome seus cuidados, tome suas precauções, para que num todo, no final, a coisa saia. A gente possa ter, no final, Isso. Poder conduzir com segurança para todo mundo, né? A condução do cortejo. Isso. É lógico que aonde a gente consegue ter talvez mais eficácia nesses conselhos, nesses encaminhamentos, é nesse núcleo que hoje chegou a 1000 pessoas, né? A gente já calculou assim que esse núcleo que chega perto, que tem uma informação mais direta, uma vivência maior, 1000 pessoas, e não é fácil. Nós tivemos que triplicar instrutores, mais apoiadores, para dar uma atenção legal. Dividimos, se você pega o núcleo lá da percussão, quer dizer, fica cada núcleo de alfaia, que são os instrumentos de marcação, na orquestra, é uma infinidade de coisas. Então, você tem assim, que depois de tudo isso, depois que passa a oficina, você vai para o ensaio. O ensaio é todo mundo junto. Porque o brincante que vai a primeira vez, que está aprendendo a andar de perna de pau, ele não tem nem a resistência, ele precisa fazer esse exercício na rua. Então, os ensaios, os últimos dias de ensaio, até fazer o ensaio geral, é essa experiência de harmonizar o cortejo na rua, né? Mostrando para eles a importância de poder mostrar isso para a população da melhor maneira. Então, a chegada, eu acho que algumas pessoas chegam no Arraial já com alguns problemas de solidão, de artrose, como é o meu caso, de causa de muitas senhoras lá, né? De muito jovem também, com problema de coordenação motora, de autismo. Então, é o povo chegando, cada um com seu limite, né? Se for reparar, individualmente, cada um de nós tem um problema ou alguns problemas para resolver, ou seja ligado à sobrevivência, ou limite físico, problema psicológico, né? A pandemia, eu acho que ela acentuou toda a essência das pessoas, né? Então a gente precisa também passar para esse brincante a importância, primeiro, da gente estar ali em paz com o coração, chegar, porque a gente precisa passar para as pessoas essa alegria. A alegria que o brinquedo, só o fato da pessoa conseguir participar das oficinas, e já vai experimentando a alegria, né? Então é lógico que com esse volume imenso de pessoas, né? Que a gente brincou assim, são muitas almas, né? Muitas pessoas que chegaram. Eu acho que a gente acertou mais do que errou, né? Na escolha das pessoas que nesse momento dificílimo, né? Contando aí com essa surpresa que foi por mais ou menos 1000 pessoas nesse miolo de condução do cortejo, né? Então, eu acho que essa toda a culminância dos cortejos, né? Ele é construído, todo cortejo é construído. Então, por exemplo, a gente tem pedido muito para a população entender como é importante que todos nós podemos colaborar com o Arraial. Essa molecada está ensaiando todos esses dias, né? Tens uma imagem aérea do... Vê se tu consegue, mas pode seguir, tá. Desculpa. Né? Então, a condução do cortejo na rua, por exemplo, é uma coisa que eu acho que a gente ainda precisa conquistar, nós todos, né? Os desafios do Arraial são desafios de todos nós, da população, do brincante mais espontâneo, entendeu? Então, eu acho que a gente precisava ter a rua sem nenhum carro estacionado, porque toma a história. Precisava organizar isso aí, tem que ser junto com o poder público, nós e o poder público, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, que a gente compreenda que fica inviável que um ambulante possa ir para a saída do cortejo e ele já chega contra o cortejo, né, pelo acesso pela Presidente Vargas, e a gente tem uma romaria gigantesca organizada descendo, e às vezes a gente tem uma infinidade de gente por aqui um mar de chegando, gente, né? não para de chegar. Quer dizer,
Eu acho que qualquer um sentiria assim, um pouco de temor. A gente não teve medo. Disse, galera, São João esse ano está dando esse desafio para a gente. E a gente só unido, só sintonizado, que essa é a palavra de ordem lá, vamos organizar. Então, a gente fez o primeiro reunião na terça, arregaçou mais a manga e vamos lá sensibilizar todo mundo, porque essa é a festa do povo dia paraense. 26 agora tem de novo. Vai ter dia 26 e vai até o dia 3, né? Até o dia 3 também, que será o último, serão 4, né? Vocês não imaginam a alegria que nós todos, eu, Luciana, toda essa gestão que está lá, são muitas pessoas. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Dia 3 vai ter uma surpresa para nós? No último? Será que a Inaya está sabendo de alguma coisa? Olha, rapaz, eu acho que tem surpresa nesse e no outro. Na verdade, todos os cortejos sempre tem uma surpresa, né? Tem participações. Então, a gente está esperando aí, galera que vem de Orem, galera que vem de São Caetano de Odivelas. E é isso que eu acho que a gente também precisa, junto, o Instituto, junto com a Prefeitura, porque essa é uma parceria Vocês da têm cidade. uma parceria boa aí da iniciativa privada, os funcionários, né? Tem, vocês têm uma parceria comercial boa aí, né? Tem uma relação de carinho da gente com todo mundo, né? A gente consegue abrir o diálogo, assim, bem legal. Tá com você, né? Equatorial está com a gente. Eu acho que a gente aprende, né? Com a Equatorial, e a Equatorial acho que está aprendendo também com a gente, né? Deve estar adorando, essa potência que não é o Arraial que é uma potência, né? Mas é uma potência, o povo organizado na rua, carinho pelo patrimônio. Aquele que está aparecendo acolá, ele fazendo a parte dele, fazendo a parcela dele, está colaborando com tudo isso. Sim, eu acho que tem que se ver unido mesmo. Esse aí, né? Exatamente, Porque não é porque o problema não é muita gente. Tem alguém para direcionar, que é o caso você e seus pares. Graças a Deus, lógico, o povo na rua ele vai refletir aquilo que eu falei lá atrás, né? As pessoas que vêm para esse cortejo mal intencionadas, mais cedo ou mais tarde, elas vão encontrar resposta para isso, né? Eu fico muito triste de ficar sabendo que o pessoal tira celular, mas tira também no Sírio, né? Tira na frente da delegacia. Tira. Então eu acho assim que esse é um problema que eu acho que só fazendo um esforço para respeitar a natureza, por exemplo, a cultura popular no Brasil inteiro é responsável por uma geração de renda que às vezes o próprio governo e a empresa não conseguem responder. Então eu acho que olhar essa celebração, né? É uma celebração pela vida. Quem está te falando aqui é o cara que é o mais barroco lá do Arraial. Aqui pelo menos deve ter centenas de pessoas ganhando o seu trocado, a sua sobrevivência, vendendo. O seu ganha-pão está aqui pelo meio do povo. E nós temos também, né? O Arraial também inaugurou. Toda uma cadeia produtiva, né? Falar assim para vocês agora que a coisa mais bacana que eu acho que a gente conseguiu, que é a menina dos nossos olhos hoje, uma prioridade da gente, lógico, dentro desses limites de providências e tal, é a nossa lojinha. A lojinha do Pavulagem, né? Lojinha Pavulagem. Dá um serviço aí. Então, eu só não sei falar qual é a hashtag, mas eu posso deixar contigo. Claro, depois, e a gente quando depois for. Pode colocar. Pois é, a lojinha, a gente ficou muito assim, já todos os anos tem isso, né? Quando passa o período dos cortejos, manter o instituto, né? Que na verdade a gente vai ter que, esse ano, se Deus quiser, resolver o problema. O prédio é cedido para a gente por comodato na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Tem os inquilinos lá, a gente tem certeza que o governo vai encontrar a melhor maneira de fazer um remanejamento dele, deixar eles legal lá. E a gente vai fazer uma campanha muito grande para que a gente possa fazer uma reforma, uma adaptação daquele prédio, né? E também vai ter um projeto de gastronomia, né? Que ele vai ser um corredor de gastronomia, um corredor cultural, né? Desde da obra lá que vem desde a doca, né? Do portal, como é, amor? Porto Futuro é uma sequência disso. Então a gente está muito animado porque aquela praça é um território. Nós saímos da Praça da República para que a gente possa transformar aquela praça que vive cheia de gente abandonada, que a gente possa dar uma direção, dar uma outra imagem para aquilo. E eu acho que é isso, o Arraial do Futuro é isso aqui. Eu acho que isso a gente pode trazer as pessoas de todo lugar do mundo para dar essa caminhada com a gente, né, a favor da vida, do respeito à natureza, do respeito às nossas tradições. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem entender a importância de vir para a rua com esses cuidados todos, né? Trazer a criança assim,
O Arraial, eu sempre, também outra coisa que eu aprendi ao longo da minha vida com outros mestres, né? Que o lugar onde a gente não pode levar a esposa da gente, a família, os amigos, é melhor que a gente não vá. Não é o caso do Arraial, e a gente acredita muito que essa experiência, essa vivência do Arraial com a cidade, essa relação, que eu estou aqui para agradecer, expressar a gratidão de todos nós, dos que já estiveram no Arraial, dos que continuam e dos que estão partindo, né? Faleceu um menino do batalhão e a gente foi lá falar um pouquinho para eles, né? E a gente expressou o nosso sentimento, né? de apoio e de solidariedade à família, mas é isso mesmo. Eu acho que ele morreu assim, não dentro do Arraial, e também se ele tivesse por algum motivo morrido aí, ele está dentro de uma dimensão da alegria. Eu acho que esse esforço que é feito por cada um de nós, cada um supera o seu limite, seja psicológico, emocional. Então eu acho que isso é uma maravilha. E eu acho que a cidade toda, né, o governo do estado, o patrocinador, os apoiadores, os simpatizantes, é um trabalho feito a muitas mãos, e tudo isso porque talvez o Arraial seja o único espaço que a gente procura dizer que todas as faixas etárias são muito importantes para a gente, e principalmente a criança. Uma coisa séria, assim, que eu digo, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, onde tem venda e consumo de bebida, a criança tem que ser retirada. Eu acho que isso não é democrático. Por quê? Porque eu acho que quando uma criança chega, ela precisa ser acolhida. Para mim, no Arraial, todas as crianças e todas as pessoas de todas as faixas etárias têm que se cuidar. Elas têm que ter um acolhimento legal. Então, a nossa parte nós estamos fazendo. Eu acho que a gente tem duas maneiras de olhar para isso. Com vaidade ou com carinho, responsabilidade, com esperança de que a gente possa, cada um de nós, encontrar uma resposta, porque nenhuma pessoa dessa que está aqui está em vão aí. Entendeu? Então, essa chegada do povo na rua, de novo, talvez seja numa dimensão, isso que eu digo, né? A música, os tambores, quando eles rufam, eles trabalham na emoção humana. É muito bom que a cultura aconteça dentro do equilíbrio, né? A gente procura entender, se entender a natureza, se a gente se religar com a natureza, esse respeito ele é imediato. Então, se você pegar a emoção humana, se pudesse entender a emoção humana, tipo assim, a alegria, esse meio, esse equilíbrio da emoção humana é alegria. Mas se tu for para um extremo, tu dá na euforia. Se tu for para outro extremo, tu dá na depressão, que é já o mal do século. Porque a cultura, ela é um conceito amplo, que todos os outros conceitos estão dentro dela, mas ela não cabe nenhum conceito fora dela, entende? Não existe para nós cultura e trabalho são a mesma coisa. Tenha um trabalho, uma relação com a natureza, e você vai ter um reflexo no cultural. Então, para a gente entender isso aqui, a gente tem que entender que o reflexo, nós temos um trabalho. Qual é o trabalho? Comida tradicional, a coisa feita com as mãos, são os bordados, trabalhos delicados, entendeu? Um legado que só um brinquedo maravilhoso como esse, como é o pássaro também, que tem bordado, ela acabou de cantar músicas belíssimas, né? Valsas, são coisas, é um mundo encantado. Então eu acho que a gente está numa oportunidade boa para religar com a natureza e entender. Nós somos mensageiros, nós somos responsáveis, guardiões por esse legado que não é nosso, não é só da nossa geração, que não foi da geração passada, mas que todo mundo, eu acho que se puder experimentar com respeito, isso, eu acho que a gente vai tirar um monte de gente do caminho errado, ou da miséria, ou do assalto, ou enfim. Beleza, Ronaldo. Vamos lá, depois providencia mais imagens que eu mandei. Cadê o Eliseu? Ele está aí, tem uma imagem nova aí, que é da mãe da Inaé, para a gente fazer a nossa homenagem também. Tá? Eu tinha o que é que para a gente dar aquela... para a gente passar régua? É muita coisa. A gente precisaria de uns 15 programas para falar de tradições juninas. Mas o que você considera importante nesse momento, que é para a gente ir encerrando a nossa participação? Você gostaria de falar de que mais, assim? Bom, ele tocou num ponto muito importante quando a gente fala da questão dos guardiões, né?
Esse aí é o Pássaro Junino Tentem. Esse é o Tentem, né? Isso, esse é o grupo que foi do ano passado. Eu tô ali, olha. Ano passado eu era Esmelinda. Você está bem no centro ali, né? Em pé no Exatamente. centro. A Esmelinda é a parte cômica da comédia, que ela seria a esposa do Pichichi. Esse rapazinho aqui. Esse aqui é meu filho, ó. Aqui? Exatamente. Esse é o Pichichi. Esse papel era o papel do meu pai. Eita, que coisa boa. Entendeu? A dona Esmelinda era de uma comadre nossa. E o coronel é aquele rapaz ali de azul, que aqui, era ó. o papel da minha mãe. Esse ano eu assumi o lugar de fato da minha mãe dentro da comédia. Esse ano eu sou a coronel do Tentem. Né? E aqui, se você for ver, quando a gente fala dos clãs de fazedores de cultura, que é importante, uma das coisas que o Ronaldo diz, nós estávamos conversando antes de entrar no programa, sobre a quem pertence de fato a essa tradição. Quando a gente o quanto que é importante você ser guardião. Porque não é dele, como ele diz, o Arraial do Paulado não é meu, eu não sou dono, mas eu sou guardião. O Tentem, ele não é meu, ele não me pertence, mas eu sou guardião dessa tradição. E para além disso, o nosso tempo vai passar. Sim. Então, a função, um dos primeiros trabalhos de quem é guardião é garantir que esse legado passe, que ele se perpetue. O dono, muitas vezes, ele pode fazer daquilo que ele bem quiser. Ele é dono, Exatamente. só que o guardião, ele sabe que ele não pode. Exatamente. Ele tem outros compromissos, né? Então, nós temos eu não gosto de dizer a palavra obrigação, é uma palavra que eu estou tentando limar do meu vocabulário, porque eu acho que quando você faz a coisa por obrigação, você faz obrigado, você não faz porque você quer. A espontaneidade tem que estar ali, né? E eu acredito que a palavra correta é responsabilidade, porque esse legado é um traço da história, ele é só um dos traços da história, um dos pontos da história. Mas como toda a costura, se esse ponto arrebenta, todo o resto da costura se fragiliza. Então, quando você arrebenta um ponto, que você deixa esse legado se perder lá atrás, essa história se perder lá atrás, e você fica construindo as coisas a partir do que você ouviu dizer, ou que você supõe que era, você rompe de fato com a tradição, você rompe de fato com o que seria o folclore, que é a história de um povo, e você começa a criar novas tradições, mas elas são criadas a partir de uma ruptura, né, nessa história, e a partir de uma nova experiência. Você cria, assim as tradições se renovam, mas você perde um monte, perde muita coisa. Como nós, essa pandemia, a gente vai sempre estar falando dela, porque é o assunto em voga no momento, né? Eu acredito que se nós tivéssemos a tecnologia que temos agora na primeira pandemia, uma das grandes primeiras pandemias do Brasil, que foi a gripe espanhola, nós teríamos esses mesmos relatos. Muita coisa foi perdida porque as pessoas que guardavam essas tradições, as pessoas que detinham o conhecimento de algumas tradições, faleceram. Nós perdemos muitos mestres e mestras de cultura. E entenda-se aqui que a gente está falando de mestres e mestras de cultura, não os documentados, não os registrados pela academia, mas os aclamados pela população. Que são pessoas que trazem com ele todo um conhecimento imaterial que não está registrado em livro nenhum. Tem coisas que a minha mãe me ensinou, me instruiu dentro do conhecimento dela, que eu busco hoje em livros e eu não conheço. E agora sim, ela é minha responsabilidade. Se eu não conseguir passar para essas pessoas que são os brincantes, eles não são componentes. Componente é o cara que paga para se vestir e ir lá, dançar e depois sai. Ele volta pelo bem querer, mas se ele não quiser voltar também não faz. O brincante, ele participa da construção desse processo desde o início, porque os ensaios, eles vão para muito além. O Ronaldo pode dizer isso comigo, eles vão para muito além do que você ensinar a cantar e dançar. Exatamente. Eles vão para ensinar ao bordado, a estrutura, a organização, o roteiro.
Né? Quando que isso acontece? Em que período que é mais propício? Por que guarnece? Por que renasce? Por que foge? Por que mata? Essas são linguagens que só um legado imaterial detém. Entendeu? Essa é a minha mãe, a Mestra Azula. Coloque lá, Egil. Né? Dá uma aumentada nessa imagem aí, que a Mestra Azula essa é uma das tá homenagens aí, que a gente faz à nossa mãe. Minha mãe já está com 87 anos, hoje minha mãe é cadeirante. Meu pai está com 89. E o seu Demétrio, né? Seu Demétrio, mestre Demétrio, e ela a Mestra Azula, a dona Jorson Leide, de Paula Paz, minha mãe amada. Então, nós criamos o Ponto de Cultura Casa da Mestra Azula pensando em justamente manter as tradições, porque uma das conversas que eu tive com o nosso clã de fazedores, que é a família, gente, quando o meu tempo passar, para quem que isso vai ficar? Por isso nosso slogan é: nossa história é o nosso legado. Eu não quero criar componente, eu não quero incentivar componente, eu quero incentivar brincante. A pessoa que vê, é que nem o amor pelo Remo e pelo Paysandu. Ninguém te paga para te torcer pelo Remo ou pelo Paysandu. Você, na verdade, quer levar a bandeira, você discute por ele. O pássaro, o boi, a quadrilha, o cordão de bicho, as ladainhas, as folias de reis, são coisas que as pessoas se apaixonam. É um amor, é um negócio assim que mexe de fato, que quando você ouve a barrica repicar lá, amigos, arrepia a pele. Quando você ouve a marchinha do tentem, do beija-flor, do colibri, do tucano da tia Iracema, da mestra Iracema, é algo assim surreal. Tá entendendo? E esses 2 anos de pandemia, eu espero que tenham, se houve um propósito em todo esse sofrimento, para além de mostrar o poder que a ciência tem, que a força de vontade, que a voz popular tem, né? As pessoas precisaram se fechar, não só dentro das suas casas, precisaram se fechar em si e resgatar alguns valores. E essa proximidade da população e principalmente dar valor de fato ao valor que a cultura tem, que é de nos aproximar. Então, isso para mim é uma das coisas mais importantes. Isso mexe muito comigo, porque quando eu olho minha mãe assim, eu vejo que a minha mãe, desde os 12 anos de idade, ela brincava em grupos. Eu comecei também com 12 anos. As coisas que ela me ensinou. Eu não sou musicista, eu não sei ler partitura, mas eu aprendi a cantar com ela. Ela ensinou muita gente que não sabia nem ler nem escrever. Quando um grupo desse, de tradição, como é o Pavulagem, que o Pavulagem ele criou uma estrutura de tradição, de fato parte agora do folclore da nossa região. Já tem quantos anos? 35. 35, né? E a cada dia ele se renova, mas continua ainda com o pé na criação dele, porque é assim, né? Consegue ultrapassar o tempo, a gente vence o tempo. Nós vamos passar e a nossa história vai ficar, né? Então, quando a gente vê que há a possibilidade e que há trabalhos como o da professora Laurene, que resgata grupos, né? Resgata e implanta novos, porque a tradição do pássaro, a tradição do boi, ela não precisa morrer porque a modernidade chegou. Essa singeleza, essa peculiaridade da nossa região, de tantas outras aí, que cada estado tem a sua, né? Ela precisa ser mantida. Porque quando um grupo desse morre, quando um clã desse desaparece dentro de uma comunidade de produção cultural, toda uma comunidade é afetada. Porque é ali, muitas das vezes, onde o poder público não consegue chegar, uma mestra de cultura dessa, que abre as portas da sua casa, é onde as pessoas conseguem encontrar um abrigo, um prato de comida, um conselho, uma puxada de orelha, uma instrução. Como várias vezes ela corria atrás de matrícula para colocar, tu quer brincar, tem que estudar. Mas eu não sei como é que é, vem aqui que eu vou te ajudar a tirar teu documento, vou te mostrar como é que é. E conseguia com ela. Minha mãe era merendeira de escola. Minha mãe foi 35 anos merendeira de escola. Meu pai, 35 anos de polícia. Hoje subtenente aposentado, minha mãe é merendeira aposentada. Mas colocaram muita gente para estudar. Porque minha mãe era professora, ela era professora de cultura. Era uma educadora popular, sim, como eu sou. Mas ela ia atrás das vagas na escola, com os amigos dela, para botar os outros para estudar.
Então, às vezes, uma família que precisa olhar para um grupo familiar, porque ele se torna um grupo familiar. Por isso, nosso trabalho chama-se Ponto de Cultura Casa da Mestra Azula. Porque esses grupos de cultura regional, postados dentro dessas comunidades, das regiões periféricas, no caso de Belém, das regiões ribeirinhas, nessas outras tantas ilhas por aí, que haviam grupos de ladainha. Hoje em dia você quase não ouve falar sobre ladainhas. A ladainha ela corre durante o ano inteiro. As folias são tipicamente do Natal, mas elas ocorrem durante o ano inteiro. Nós, com o nosso grupo de folia de reis, era chamado para, depois da ladainha, que era a parte religiosa, a ladainha do santo, a missa, a ladainha do santo, em seguida vinha a folia. E depois da folia do santo, que era aberta a mesa para as pessoas comerem, e aí vinha a parte profana do negócio. Isso. E era pé na paxiúba, né? Que era paxiúba, o piso das casas que davam as festas de santos nos interiores, porque aqui no nosso estado é muito lamacento, dependendo do local, estão quase que dentro do rio, né? E as pessoas dançavam era na paxiúba. Risco de enfiar ferpa no pé, né? A farpa no pé, mas dançava descalço, que minha mãe conhecia meu pai em festa na casa do tio Estaquilino dela, lá na Ilha Nova. Meu pai diz que roubou ela, diz não roubou nada. Então, essas tradições, essas coisas, essas histórias que a gente precisa contar. E como a modernidade, às vezes as pessoas chegam de forma errônea num grupo como o Pavulagem, num grupo como nós. Não, eu quero aprender. Não, eu só quero dançar, eu quero ver como é que é. Aí vem, toque e tal, vai embora. Mas existe toda uma estrutura de trabalho para que a pessoa venha e se sinta acolhido. Porque quem fica, como ele diz, na peneira, quem fica é o brincante de verdade. O brincante não paga para dançar. O brincante não compra roupa. Não porque a gente ponha, mas se ele quiser, aí ele diz, não, eu quero trazer, eu quero fazer. E vai um grande exemplo aí, porque eu sou professora, já falei para você, eu sou professora agora eu sou professora da rede municipal, da escola Helder Fialho, lá no Outeiro. Eu trabalho no Outeiro, eu não quero trabalhar fora de lá. Eu deixei meus outros trabalhos para ficar somente no Outeiro, porque eu acho que lá na minha comunidade a gente precisava renovar algumas coisas. Espero que tenham outros mestres e guardiões em outras regiões que pensem da mesma forma. Então, na minha sala de aula, que eu sou professora do 2º ano do ensino fundamental, na minha sala de aula eu fiz como eu fiz no Monsenhor, em 2018, que eu era professora lá. Sabe qual é a dança que a gente vai apresentar na nossa festa do dia 30? É o boi de ciranda. Eu começo com as cirandas e o boizinho de caixa para ensinar para eles como é que é a estrutura da roda, quem são os personagens. E a gente vai pegando aquelas cirandas infantis para fazer a caracterização daquele personagem. Então vai vir Dona Sancha, que é a dona da fazenda, o mestre André, que é o dono da fazenda, o pai Francisco, que é o Nego Chico. Porque eles são pequenos para conseguir conceber e entender essa estrutura do que é o boi bumbá, mas com a atividade da ciranda vai surgindo o amor pela brincadeira. A estruturação da brincadeira vai vindo de forma natural e intuitiva por eles. Lá na 7ª Rua, em Quaraci, você tem 3 bois de caixa. Tem Malhadinho, tem o Pinguinho e tem um outro que eu não consigo me lembrar. Nós temos uma mestra de cultura na 7ª Rua de Quaraci, que ela tem hoje, se eu não me engano, ela tem hoje... Ela deve ter 12 anos, a menina. Ela coloca o boi desde os 5. Boizinho de caixa. Porque ela via o Rosa Branca, ela via o Resolvido, ela via o Estrela Guia e ela queria brincar, mas era brincadeira de adulto. E engraçado que, como a história se repete, a minha mãe conta que era assim que ela começava a botar os grupos dela. Porque ela via os grandes brincar e as crianças não podiam. Porque era brincadeira de adulto, que iam para longe e tudo mais. Então eles montavam os boizinhos de paneiro e tudo mais para eles brincarem. E é assim que a gente começa, é assim que a tradição se renova e a história perpetua. Muito bem, depois dessas palavras calorosas aqui de Ronaldo Silva, de Inayá Paz, calorosas, afetuosas e com sabedoria, que nós aprendemos muito.
povo que acompanhou a gente em mais esse podcast pôde aprender. Isso é só um pouco, porque eu peço até desculpa, nós estamos na câmera fechada, né, Gília? Eu peço até desculpa porque às vezes a gente abre um espaço e não um espaço tão generoso como deveria ser para que se possa falar pelo menos boa parte daquilo que deve ser falado. Tá certo? Mas a gente pode voltar uma outra vez aqui com... Quem sabe até o açaí da hora, viu, Ronaldo? Que você vai daqui a pouco saborear, a criança aqui, com o açaí da hora, com a farinha paguda, com acompanhamento, o açaí da hora que funciona no Pátio Belém, bem próximo ali da Americana, no piso, no G1, né? É isso mesmo. Lá dessa turma que trabalha, que hoje patrocinou, vamos dizer assim, esse momento bacana aqui também no nosso episódio. Então, na câmera aberta agora, Juliana, vamos agradecendo. Ronaldo, muito obrigado pela tua presença, tua esposa como assessora, o seu tudo, né? Me desculpa da entrada. Tudo Luciana Scher. Pronto, Luciana Scher, o seu tudo, pronto. A Luciana Scher. E Naya, muito obrigado pela tua participação. Quero agradecer também ao Leandro Moreira, que fez todo esse meio campo para nós aqui, entre o podcast Bora Pra Cima e Arraial do Pavulagem, e com a Inaya nós tratamos primeiramente com o Alci Santos. Tá certo, Inaya? Muito obrigado pela presença de vocês. A gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal, até mais.